Opa, 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 opa. Bom dia para você. Tá servido de um chimarrãozinho. Tô falando baixo porque tá cedo ainda, né? O pessoal tá dormindo, mas não vou deixar de compartilhar alguma coisa com vocês aqui. Tá bom demais isso aqui, viu? Aí onde você mora tá frio? Como é que tá a situação aí? Porque aqui tá frio pra caramba. Aqui tá frio pra cacete. Pra nossa realidade tá frio pra cacete. Tá bem frio. Ó a galera que tá madrugando com baracho aqui, ó. Eita, todo mundo da psicanálise aqui chegando, olha só. É isso aí. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Muito bom, muito bom. Que vocês possam ter também um bom dia aí. Seja lá o que vocês fizerem hoje, né? Que possa ser muito bacana. Muito frio na região. Tá muito frio. Eu nem sei. Eu não sei quanto que tá. Quanto que tá, Regiane, aí na sua cidade, a temperatura? Aqui eu não sei. Eu nem olhei. Eu tô falando baixo porque o pessoal tá dormindo aqui. Eu tendo a falar muito alto, né? É. Muito bom. Muito bom. Mas espero que vocês estejam um grande dia aí, tá bom? Seja lá o que vocês fizerem, possa ser muito bom. Eu tava querendo vir aqui falar com vocês nessa manhã, vocês que aparecerem aqui, até porque vai ficar gravado isso aqui, né? 7 graus, Regiane, caraca, 7 graus, é isso aí, é isso aí. E eu queria vir aqui logo cedo falar alguma coisa para vocês e falar realmente alguma coisa assim do que se passa na nossa cabeça, né? Do que se passa na nossa cabeça, raça humana, aqui, né? Isso aqui é um negócio muito complicado. Tava 3 ontem. Caraca, Regiane. Ontem tava 3. Ontem aqui tava 5. Ontem tava 5. Antes de ontem eu fui correr, fui andar, né? Mais andar do que correr. Aí tava 6 nessa hora. Muito frio. Aí eu fui pegar uma subida assim, pra dar um embalo, senti assim, gelando o pulmãozão, sabe? Ô meu brother Moia, tá servido aí, ó? Meu grande brother Marcelo, como é que você tá? Saudade de você, viu? Saudade de você mesmo. É isso aí. Já fez o chimarrão aí? Eu tava falando então disso aqui, né? O desafio que é lidar com esse negócio chamado cérebro humano, o desafio de lidar com o chamado pensamento, né? Porque a gente bem sabe que o nosso cérebro não consegue muitas vezes diferenciar o que é imaginário e o que é real, né? E tem hora que o imaginário parece muito real e a gente vai se levando. Ah, você fez chocolate, queridona? Chocolate quente eu não curto. O pessoal de casa fica de cara com isso. Ontem antes de ontem, a minha esposa fez, aí eu tomo chá. Aí o Enzo com a minha esposa toma chocolate quente. É bonito de ver. É bonito de ver. Eu não gosto por causa do leite. Eu não gosto de leite, enfim. Mas é bonito de ver. Então, desfrute do teu chocolate aí, amiga. Desfrute. Esse negócio do imaginário do que se passa aqui e o que realmente está passando é uma coisa que pega muito a gente, né? A nossa cabeça nos sugere muita coisa. Claro que ela não vai sugerir do nada, né? Ela vai sugerir baseado no que a gente vive, nas nossas vivências, no que a gente vive na vida. Mas aquela coisa de que muitas das coisas não estão acontecendo, mas a nossa cabeça nos mostra que sim. E é uma grande arte, né? Saber discernir isso, do que está acontecendo e do que não está, né? Como é que você faz isso aí? Como é que você lida com isso? Isso aí se passa na sua cabeça? Essa coisa do que acontece realmente, aí não tem o que fazer, né? E aquilo que é nossa cabeça, né? Eu já ouvi alguém dizer que o mundo realmente verdadeiro
é o mundo que está dentro da nossa cabeça. Aí sim, esse é o mundo verdadeiro. Já ouvi isso, né? Mas aí, cada um com seu pensamento. Só que nesse negócio do pensamento, a gente pode muitas vezes pensar coisas que aí podem fazer acontecer coisas reais mesmo. Tudo começando da nossa cabeça. A nossa cabeça começa a pensar, ela imagina uma realidade e é uma coisa tão somente da nossa cabeça na hora, mas aí a gente começa a ficar inculcando com aquilo, a gente começa a ficar pensando demais naquilo, começa a reagir baseado naquilo, e as pessoas que estão em nosso redor começam a falar: que é isso? Mas que é isso? Mas a gente fica ali, nutrindo esses pensamentos que parecem reais, né? E com o tempo, por exemplo, esses pensamentos eles podem mexer com a nossa imunidade, né? É isso aí. A minha esposa fala muito sobre isso, né? A imunidade vai sofrer. E agora nesse tempo que a gente está de síndrome respiratória, da gripe, que o tempo por si só já faz ter, então, mas a gente fica mais fraquinho também, pelo fato de ficar pondo coisa na cabeça, ficar pondo caraminhola na cabeça. Você já viu assim, aquela pessoa que vai para o hospital desesperadamente e parece que vai morrer, e parece que vai ter um ataque dos cardíacos, e parece que vai ter uma crise de alguma coisa, e mexe com toda a família e corre. E quando chega lá no hospital, examina daqui, examina dali, e a pessoa não tem nada, a não ser uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade, que é o que tá lascando a gente, né? E a crise de ansiedade que faz a gente pensar um monte de coisa, que faz a gente pensar que está com uma doença grave, por exemplo. E aí, por alguém estar longe da gente, alguém que amamos, faz pensar que essa pessoa vai acontecer alguma coisa com ela, vai morrer, eu fico ansioso enquanto não a encontro de novo. Como que é esse negócio, né? Como que é esse negócio? Tem um conhecido nosso que foi para o hospital às pressas, parecendo que ia ter um infarto, que ia ter alguma coisa assim. E sabe o que que era quando chegou no hospital? Era gases, era um peido que estava preso e correu por todo o corpo e vai aqui na região do peito, parece que é, né? Então esse negócio da nossa cabeça é uma coisa muito séria, assim. Aí, por exemplo, né, vamos falar de terapia então, né? A terapia é uma oportunidade para a pessoa se escutar, para ela escutar o que está pensando, para poder observar o que está pensando, o que ela está falando nessa hora. E quando ela está pensando, ela observar o que é de real, o que é de imaginário nisso, né? Eu não estou falando real e imaginário Lacan ainda assim, não é isso, tá? Essa coisa mais teórica. Então vamos falar da imaginação, né? Do nosso pensamento e aquela coisa toda, né? Então é nesse sentido que a gente está falando, tá? É isso aí, né, Regiane? Aff. Aff. Ô, Lucélia. Ô, meu brother Roger. Que bom. Como é que você tá? Quanto tempo, hein? Então é nesse sentido que eu tô falando. Da cabeça, né? E assim, é aquela frase que é muito comum, né? Na nossa cabeça, aquele conceito. Na dúvida, a gente pensa o pior. Na dúvida, pensa o pior. E esse pior realmente detona a nossa cabeça. Então, num processo de terapia, a gente vai pensando isso, né? E a gente se põe, assim, a pegar mais leve com a gente mesmo, a analisar esses pensamentos, a criticar, vamos colocar assim, né? Porque realmente isso já consome muita energia da gente. Ficar pensando isso, ficar dando verdade a isso, né? A gente interpreta o rosto de uma pessoa, a gente interpreta um barulho que a gente escuta, a gente interpreta tanta coisa, né? Tanta coisa nos remete a tantas outras coisas, né? A gente é ligado 24 horas mesmo, né? Até dormindo, porque tem lá um sonho, um pesadelo, a gente reage a isso. E dependendo do que a gente sonha, a gente fica o dia inteiro meio esquisito, assim. Já passou por isso? A gente fica meio esquisitão o dia inteiro, assim. E até por não lembrar do sonho, a gente não entende por que tá mal. E vai levando, assim, né? E alguém pergunta pra ti, assim, o que tá acontecendo?
E você não sabe por que que está assim, né? Ainda ontem eu falei isso na minha sessão de terapia para o meu analista, né? Eu falando da irritabilidade, né? Ele falando que é muito comum o obsessivo ser irritado, né? Quando fala irritado é aquela coisa das coisas não respeitarem aquilo que ele estabelece, né? E aí você vai irritando com aquilo que vai saindo, né? E é uma coisa normal as coisas saírem do nosso trilho na vida, né? Quem disse que sair do trilho é tão somente para levar a uma coisa ruim? É tão somente para descarrilhar o trem? Só que na hora a gente pensa isso, né? Porque é uma coisa ligada a um desejo muito grande de controle. E o obsessivo quer controlar. Quando fala controlar, não é no sentido autoritário, me obedeçam, mas é a regra, o roteiro que ele estabelece logo de manhã, que nem agora. Você está levantando aí, já levantou, tu deve pensar um monte de coisa que você vai fazer hoje. E o modo como quer que se concluam as coisas hoje, para ser bem sucedido. Hã? Então, a gente fica irritado, né? Só que tem hora que a gente fica irritado e nem sabe por que está irritado. Tem hora que a irritação tem motivo. Tem hora que a gente sabe por que está irritado. Mas tem hora que a gente não tem a mínima ideia por que está irritado. No meu caso, quando acontece isso, eu procuro me recolher o quanto antes. Ficar parado, ficar pensando, sei lá o que está acontecendo, para não começar a agredir ninguém, para não começar a dar patada em ninguém, para não começar a realmente estragar o meu dia, a atrapalhar o meu dia. Já passou por isso? Ou é uma coisa que é só em Marte, Vênus, Saturno ou Mercúrio? Então estamos falando realmente desse lance da nossa cabeça, né? Essas lives que a gente faz aqui, o Desembaraxando, um trocadilho com o nome, né? A ideia é a gente provocar alguma coisa, né? Para desembaraxar a nossa cabeça, desembaraçar, né? Então esse tema do pensamento, do que é imaginação e do que é real, me mexeu muito comigo. Tem mexido comigo esses dias, né? A gente pode realmente adoecer de interpretações. Nós podemos adoecer de interpretações. E uma coisa muito angustiante para uma pessoa é quando alguém pergunta para ela, mas conta então o que está acontecendo, por que que você está assim? E a pessoa não consegue explicar. A pessoa tão somente está sentindo algo. Não sei por que que eu estou assim. De uma hora para outra eu fiquei assim. De uma hora para outra, de um minuto para o outro eu fiquei assim. Aí o corpo vai reagindo, aí o corpo vai realmente tentando acompanhar aquilo que a palavra não dá conta. Olha que interessante isso, né? Vamos pensar um pouco nisso. O nosso corpo, ele vai procurar acompanhar, procurar dar conta daquilo que a palavra não traduz, né? Só que aí ele vai acompanhar com as manifestações que assustam a gente. Aí, dependendo da pessoa, é a falta de ar, aí vem a dor, vem a ansiedade, vem toda uma questão de uma palavra não dita. De uma palavra não dita. Então, o interessante nessa hora, para ver o que é e o que não é, no campo do pensamento, no campo da realidade, é a gente começar a transformar em palavras, no mais que puder, esses sentimentos esquisitos assim. E assim, não fique preocupado se está certo ou se está errado o que você está falando. Se está de acordo com o que você está sentindo ou não. Mas começa a falar. Começa a traduzir em palavras. Se você não é muito de falar, então escreva. Escreva aquilo que você está sentindo. Escreva aquilo que você está passando. Vai escrever. Aí você vai ler o que você escreveu. E você vai observar. Quando você observa o que escreveu, você está se observando. Nem todo mundo assim vai ter condições ou tempo para ir para uma terapia. E não estou dizendo que o único meio de entender tudo isso é com terapia. Não. Então você vai com alguém que você confia. Então você faz o que eu falei agora de escrever. Mas alguma coisa tem que ser feita. Ou seja,
é a gente se abrir pelo campo da palavra, falada ou escrita, para poder começar a observar o que realmente o nosso corpo está querendo dizer. E o nosso pensamento também. Aquele pensamento que dá realidade a uma coisa que nem está acontecendo muitas vezes. É tenso isso, né? É tenso esse negócio. Como que os nossos pensamentos têm um poder na nossa vida? É uma coisa muito, muito séria, assim. Alguém já falou que nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, por exemplo, quando estamos sozinhos. E termos cuidado com as nossas palavras quando estamos no meio das pessoas. Para não fazer cagada, né? Para não falar merda, né? E aí isso compromete a gente. Ainda mais no tempo de hoje, assim, tem que ter um cuidado muito grande no que se fala. Olha que interessante. Cuidado no que se fala. Tudo bem que a gente não vai dar um de louco falando tudo o que pensa, né? Como o analista fala que aquele que fala tudo o que pensa, muitas vezes não pensa para falar. Só que esse lance, agora que me ocorreu aqui, só que esse lance desse cuidado grande que tem que ter para falar, tá jogando tudo do não falado lá para a caixinha da nossa cabeça. Lá para a caixinha do nosso pensamento. Não estamos podendo colocar para fora exatamente isso, então é a nossa cabeça que dê conta. É a nossa cabeça que se vire com isso. A nossa cabeça que, enfim, que se lasque com o que está não traduzido em palavras. E será que não é isso que faz, então, surgir os mais distorcidos, ou não tão distorcidos, pensamentos que acabam influenciando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa caminhada, né? O que você acha? Escreve aí. Eu sempre lembro assim de bebês, né? Bem pequenininhos, que ainda estão se ajustando ao mundo, né? Você já viu assim um bebezinho, quando ele tem um sonho, ele tá lá no berço sonhando, ele chora, ele tá agitado, e aí mesmo que ele acorde, ainda ele tá chorando ainda, e dá aquela impressão assim, que para ele na hora não tem uma diferença se ele acordou, parece que o sonho tão complicado ou pesadelo tá acontecendo ali, não é assim? Eu acho que nós também somos assim. Eu acho não. Nós adultos também somos assim. Então, esses pensamentos assim tomam presença no nosso mundo real aqui. E se a gente não observar isso direito, eles vão levando a gente, né? Aí vem os conceitos que eu acredito, os paradigmas que eu defendo, aquelas crenças, não estou falando de religião, tá? Aquelas crenças que vão moldando assim nossa caminhada, e muitas delas, não todas, estão somente fruto de uma interpretação e fruto de uma imaginação da gente. Claro que tem coisa que vem da imaginação que ajuda muito a gente, mas tem coisa que é da imaginação que está atrapalhando a gente, que está adoecendo a gente, né? É muito o desejo do outro na nossa cabeça. É muito aquilo que eu acho que o outro quer de mim, que está prevalecendo na minha cabeça. Então a gente fica assim, gastando esse tempo da vida em ficar se ajustando ao suposto desejo do que o outro quer para a nossa vida. E parece que isso nunca se confirma. Parece que a gente vai estar sempre em falta com alguma coisa. Só que é em falta com o outro. E quanto mais a gente se compromissa com isso, menos estamos alinhados conosco. E tudo por causa de um negócio chamado pensamento, né? Tudo por causa de um negócio chamado pensamento. Sabe aquela situação na vida que alguém está pensando alguma coisa? Verdade, né, gente? Verdade. Sabe aquela situação na vida que a pessoa tem um pensamento e ela fala assim: ah, mas se eu colocar isso para fora aqui não vai dar certo, seja lá o que for. Isso é uma loucura, não é assim não. Mas aí quando você vê, alguém se adianta
e faz aquilo que você não tinha coragem de fazer. E quando alguém faz, parece que é mais fácil todo mundo ir junto, né? Alguém começou, aí a gente vai. É interessante isso, né? Eu gosto de contar uma história do meu sogro. Ele tá com 93 anos, já é viúvo há 11 anos quase. E ele, há quase um ano, ele mora num lar de idosos, né? Eu sei que isso é tema muito polêmico com algumas pessoas, né? Que vão entender tão somente no campo do abandono, do desleixo, coitado. Tem realmente isso, eu concordo. Mas nem tudo é assim. Eu lembro que na época meu sogro reconheceu que estava limitado, estava com dificuldades, e ele conversou com a família, com as filhas, e falou: eu quero morar num lugar desse. E está lá até hoje. Tem caminhado bem. Mas é interessante que logo quando ele foi, aí houveram alguns ruídos, né? Claro, né? Quando a gente se movimenta de um modo assim, em tese fora de um comum, vai gerar ruídos, né? Mas aí vai de nós bancar a decisão. Que nem todos têm coragem, julgam, e nem é porque acha errado, mas porque tem medo de fazer, né? Houveram alguns ruídos na época, mas fomos para frente. E o interessante é que logo depois que aconteceu isso, pessoas vieram procurar. A minha esposa, por exemplo, né? Como é que é isso aí? Como é que faz? Eu tenho aqui meu pai, eu tenho aqui meu conhecido, eu tenho aqui meu sogro, eu tenho não sei o quê. Outras situações aconteceram, né? Em prol do bem-estar de alguns idosos. Mas você percebe que alguém teve que ir primeiro, né? E na hora, você vê que todo mundo, não todo mundo, mas parte das pessoas tem vontade de fazer isso. Mas aí eu vou começar? Eu vou dar o primeiro passo? Tá louco? Eu vou dar o primeiro passo e ser julgado pelas pessoas? Mas quando alguém vai primeiro, quando alguém vai primeiro, é fácil os outros irem atrás. Que seja. Se é para ajudar a pessoa, se é para poder proporcionar muita coisa, que seja. Mas tem hora na vida que a gente pode esperar alguém fazer isso, né? A gente pode estar esperando alguém dar esse passo naquilo que eu não consigo. Aí eu vou depois, né? Mas tem hora que vai ter que ser a gente o pioneiro. Guarde isso. Bom dia. Ô, meu brother Luiz, como é que você tá? Opa, aqui o Anderson. Eita, aqui a Geu. Opa, o Thiago também tá aqui. Obrigado a vocês todos aí. Então tem hora que a gente teremos que ser, forçando a língua portuguesa, né? O pioneiro no negócio. E para ser o pioneiro, a gente vai ter que dar conta dos supostos pensamentos que vêm na nossa cabeça. E muitas coisas é bem da nossa imaginação mesmo. Não está acontecendo nada, é a nossa cabeça que faz acontecer. Mas eu posso recuar por supostos julgamentos e compreensões que eu vou tendo. E eu me lasco com isso, né? Aí vai o outro depois, que até você não põe fé, o outro vai lá e faz. Faz aquilo que você pensou muito, mas não fez, preocupado com um monte de opinião. E eu não estou falando fazer coisa errada não, tá? Não é isso. É tão somente coisa para gerar um crescimento, uma evolução. Mas como é difícil a gente colocar a nossa singularidade para fora, né? É ou não é? Você sofre com isso? Como é complicado a gente colocar a nossa singularidade para fora. Como é difícil. É mais fácil ou mais confortável a gente seguir a galerona e vai levando, né? Deixa eu dar um oizinho pra galera que tá entrando aqui. Um tchauzinho. É mais tranquilo a gente ir seguindo assim a galera, né? Porque se errar, erra todo mundo. Se acertar, acerta todo mundo. Mas tem hora que não vai ser assim, não. Tem hora que nós é que teremos que ser os pioneiros. Só que para ser pioneiro, eu tenho que estar de acordo com o que eu estou pensando na hora. E o pensamento pode me atrapalhar e o pensamento pode me ajudar. Aí que está a questão, né? O nosso pensamento. Eu admiro pessoas que conseguem fazer isso. E não é fácil fazer isso. Mas elas vão.
E se errar, porque a grande questão é essa, né? Vai barato, se der errado. Se der errado, errou. Se der errado, arquemos com as consequências disso. O importante é ter aprendizado. E o importante é, a partir disso, só a partir disso, eu vou saber que rota eu vou fazer para uma próxima oportunidade na vida. Mas como que pega para nós esse lance do desconhecido? Para todos nós, eu me incluo nisso também. Não sou de outro planeta, né? Claro que o desconhecido pega na gente, a gente quer realmente ter um controle. Mas quem disse que não saber o que está para acontecer é tão somente ruim, né? Aí você vê, pelos anos que se passaram, pessoas tentando apontar um caminho, esse ano vai ser assim, fulano vai morrer, vai ter tal coisa, o Brasil vai ganhar a Copa, né? Mas não adianta. Existem algumas previsões que a gente pode fazer, claro, tem a previsão do tempo, por exemplo, mas tem coisas que vai ter que passar, vai ter que atravessar um chamado rio, mesmo sem saber o que tem lá depois, na outra margem, mas vai ter que ir. E chegando lá, não é o que é, refazemos a rota. Mas é aqui, né, pessoal? É o lance, é o nosso pensamento. O lance é a nossa cabeça mesmo, né? O lance é como que esse mundo imaginário pode nos ajudar e pode nos atrapalhar. Então que isso possa ajudar aí a gente a desembaraçar a nossa vida. Você pode estar levantando hoje aí e pensando assim, bem, hoje tem que ir, né? Hoje já deu, né? Ontem eu falei, não foi nada. Antes de ontem eu falei, não foi nada. E tem coisa que a vida vai nos pressionando assim. E não tem jeito, vai ter que ter um movimento. Vai ter que ter um movimento. Só que o movimento mexe com a gente, mexe com os nossos pensamentos. E claro que o nosso cérebro, ele vai querer economizar energia o mais que puder. A gente bem sabe disso também, né? Esse nosso cérebro aqui da parte de trás, né? 10 milhões de anos aqui, ele vai reagir, ele vai se defender. Só que essa parte da frente, 200 mil anos, ela vai fazer você acalmar. Pera, calma, observa, né? Não precisa sair correndo, né? Observa isso. Então tem hora que realmente não tem jeito. Eu lembro do Karate Kid 2, né? Quando naquela luta final, o Miyagi falou pro Daniel, isso não é torneio, isso é pra valer. E tem hora que é pra valer mesmo. Com pensamento ruim ou não, é pra valer, tem que ir. Eu lembro daquele cineasta italiano, Vittorio Gassman, que falava, né? Nós deveríamos ter duas vidas. Uma vida para ensaiar e outra vida para viver. Mas não é assim. A vida é para viver. Eu posso ter movimentos de ensaio, tudo bem, né, na caminhada. Mas já é ensaiando e meio fazendo já, né? Então, é importante cuidarmos dos nossos pensamentos. Eu acredito que tudo começa pelo nosso pensamento. Tudo começa pelo nosso pensamento. A gente reage, né? A gente é pulsação. A gente somos células, né? Eu sei que eu falei errado, né? A gente somos células. É isso mesmo. Só que a vida, já falava o pessoal da psicanálise, né? Não há solução para a vida. Como assim, Baracho, não há solução para a vida? Não há solução no sentido assim, não tem como ficar livre de conflitos. Ora estamos bem, ora estamos mal. É assim mesmo a nossa vida. Então como é que é diante disso? O que é a gente entender que isso faz parte, só que a vida não é só isso. Isso aí é um convite para a nossa criatividade, é um convite para invenção, né? É um convite para transpor alguma coisa, para ir para um desconhecido, para ir em alguma coisa improvável, que não quer dizer irresponsabilidade,
mas é algo que faz parte da vida. Se a gente for seguir o nosso padrãozão mesmo, uns mais do que outros, a gente fica na mesma. O nosso cérebro vai querer fazer de tudo para economizar. Só que tem hora que não é economizar. Tem hora que é dar um salto. E tudo realmente começa com o nosso pensamento. Então, para vocês aí, bom dia. Cuide dos pensamentos. Que no dia de hoje você possa ter os melhores pensamentos possíveis. Observa aquilo que realmente está acontecendo na sua cabeça. E observa aquilo que não está acontecendo, mas quer induzi-lo a uma realidade, e aí pode atrapalhar, tá? Tudo bem que alguma coisa que não acontece e está na nossa cabeça, tem hora que é bom, que é aquele lance do sonho, da imaginação. Então você se prepara, você vislumbra uma possível imagem do futuro, mas corre atrás dela, transforma em ação, né? Em enfrentamento. Mas tudo começa com o nosso pensamento. E a importância realmente de que o nosso corpo reaja a tudo isso, pela ansiedade principalmente, e é importante que possamos começar a colocar em palavras aquilo que o corpo está buscando dar um sentido. Transformemos em palavras. Se for ao caso, como eu falei agora há pouco, escreva o que você está sentindo. Põe no papel, escreva. Fala com alguém, se não conseguir falar, escreva. Grava no teu celular, se escute falando, mas fale. Fale, produza palavras. Pode parecer no começo as mais aleatórias, as mais desencontradas possíveis, mas são palavras suas. Você está falando de você. E se escute. Comece a nomear o que a ansiedade não deixa observar, para que isso te ajude, então, a se apropriar dos melhores pensamentos. Ó, o chimarrão está quase acabando aqui. Mentira, não está acabando não. Bom dia para você, aproveita. Vai estar gravada aqui essa live do Desembaraxando aqui de hoje. Quiser depois compartilhar com alguém, lembrou de alguém aí, quer ver desde o começo e perdeu, tamo aqui. Ah, Baracho, quando que é as suas lives do Desembaraxando? Não sei. Qualquer hora dá na cabeça a gente faz. Tem hora que é à noite, tem hora que é de dia que nem agora. Vai de acordo com o que der na cabeça na telha do Baracho aqui. Mas ó, beijo no coração. Bom dia, Regiane. Abraço a vocês todos aí, saudades. E a todos que estão aqui, obrigado. Grande sábado. Se for na feira, compra pastel. E é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.